Wagner William de Souza Moraes, engenheiro mecânico, formado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, MBA executivo pelo Instituto Mauá de Tecnologia, especializado em administração financeira e controladoria pela GV, Fundação Getúlio Vargas, em 2004, piloto comercial de avião. Superintendente de padrões operacionais da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, desde 6 de setembro de 2012, foi gerente geral de operações de transporte aéreo, GGTA, de julho de 2011 a agosto de 2012, tendo iniciado sua carreira na administração pública federal em março de 2010, como especialista em regulação na gerência de certificação, deixa eu achar a próxima página 8, o currículo cortou no meio, na gerência de certificação de operações de transporte aéreo, GCTA. Possui 18 anos de experiência na indústria automobilística, com atribuições voltadas para a gestão da qualidade industrial e suporte ao cliente. Bom, é isso aí. O Wagner fala por ele muito melhor do que eu por ele, mas é uma satisfação muito grande poder te ouvir. Eu que agradeço. Primeiro eu quero agradecer ao Graciotti pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez num evento da ABRAP para a gente conversar um pouco sobre o que a ANAC está desenvolvendo ou planeja desenvolver nos assuntos que têm relação com os associados da ABRAP. Então, obrigado. Novamente, é um prazer estar aqui. Obrigado. Tá bom. O tempo não é grande, então são vários assuntos que foram demandados. Aí eu tentei fazer uma pequena compilação, então a gente não vai ser capaz de se aprofundar em vários deles. A ideia é apenas a gente fazer um overview do que nós estamos discutindo e tratando hoje na ANAC, principalmente com relação à formação de pilotos. É claro que quando fala de formação de piloto, o assunto cai no 61 e aí a gente tem o processo de alteração do 61 que está em andamento e a gente vai discutir um pouquinho aqui, principalmente a questão das habilitações de tipo e classe. Esse é o roteiro da apresentação. Antes de nós entrarmos nos temas técnicos propriamente dito, eu achei importante fazer uma pequena introdução relativa à teoria da regulação, né? Ou seja, quando a ANAC resolve fazer uma regra, ela deve se nortear por alguns parâmetros. Então a ideia é que a gente apresente aqui para nivelamento de entendimento de quais são esses parâmetros que nós chamamos de teoria da regulação. Né? Qual é a razão do Estado realizar uma intervenção numa atividade? No fundo, as agências reguladoras, quando estabelecem uma regra, a palavra é forte, né? Falar de intervenção, mas o sentido é esse mesmo. O Estado está interferindo em atividades. E tem 3 pilares que determinam essa intervenção. A primeira é tratar distorções do mercado causadas por assimetria de informação. Ou seja, existem atividades em que alguns têm conhecimento do que ela é e outros não. E aquele que não sabe, ele tem de ter alguma garantia que ele não está entrando numa canoa furada. E isso é o que a gente... Meu vocabulário, vocês estão vendo, não é muito técnico, então vocês me perdoem, mas eu acredito que será possível entender o conceito. Então, existe a necessidade do estabelecimento de algumas regras para garantir os direitos daquele que não tem o conhecimento sobre a mesma. Exemplo, um passageiro que resolve fazer uma viagem do Rio para São Paulo e vai comprar um bilhete aéreo numa empresa aérea. Ele não vai ter condição de saber se o piloto está devidamente treinado, se a aeronave está devidamente mantida. Ele não tem condição de aferir essas coisas.
não necessariamente porque ele é leigo. É claro que a grande maioria dos passageiros são leigos, mas mesmo uma pessoa técnica do assunto, ela não tem acesso às informações técnicas que dê a segurança que aquela operação está no nível adequado. Então, para tratar essa assimetria de informação, é que toda atividade de transporte público é certificada. Então, o Estado estabelece requisitos para uma empresa prestar essa atividade, e o fato dessa empresa ser certificada é a garantia para o usuário que aquela organização atende um patamar mínimo técnico aceitável. Agora, isso não é suficiente, né? Existe uma outra questão que é tratada, que é a externalidade negativa, que é proteger o cara que não está envolvido com a operação. Ou seja, o exercício de uma atividade não pode colocar em risco os interesses ou até a integridade de um terceiro não envolvido com aquela atividade que o outro está desenvolvendo. Isso é algo que precisa ser tratado também nos regulamentos, e é o que a gente chama de externalidade. É por causa da externalidade que existe o 61, porque se fosse só uma operação individual, o piloto sabe qual é a condição dele, ele sabe qual é a aeronave, ele sabe o que voo ele vai fazer. Só que é necessário você garantir uma certificação mínima, num padrão mínimo de competência técnica, para garantir os efeitos nos terceiros. Então, é por isso que existe a certificação de pilotos de uma maneira geral. E existe uma outra questão que, na maioria dos casos, não afetam a SPO, né, a área de padrões operacionais, mas na maioria dos casos, né, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai tratar disso aqui na nossa apresentação. Mas, normalmente, o monopólio natural, você está falando de parte econômica. Então, se dentro de um sistema existe a tendência de existir um monopólio, para que não exista a supremacia do poder econômico sobre o indivíduo, eu estou falando do indivíduo, mas pode ser até os segmentos de empresas, né? Mas estou reduzindo ao mais simples, que é o indivíduo. Então, existe a necessidade de uma regulação de preço. No nosso exemplo da aviação, os aeroportos, eles têm características de monopólio natural. E é por isso que as tarifas aeroportuárias são tarifadas. Não é livre, arbitrária, não é arbitrada pelo operador aeroportuário, é uma tarifa definida pelo Estado. E isso, só isso não é o suficiente no exercício de regular, né? Porque cada vez que você coloca uma regra, mesmo assumindo esses princípios, existe uma outra questão que precisa ser analisada, que no nosso vocabulário é análise de impacto regulatório, mas na verdade na hora que você coloca uma regra, qual o benefício que essa regra está trazendo para o sistema. Então, a relação aqui é de custo-benefício, ou seja, o quanto de regra eu ponho e qual o benefício que eu tenho com o estabelecimento dessa regra. Esse exercício não é fácil, e não é uma questão de respostas absolutas de certo ou errado, tem muito de opção de que perfil de Estado nós queremos ser. Por exemplo, até que ponto nós queremos interferir nas decisões em que um cidadão tem condição de tomar. O Estado precisa ser tutor do indivíduo, e é interessante que na sociedade brasileira isso a gente vê com certa frequência, né? Ou seja, a tutela do Estado em várias atividades em que o próprio indivíduo teria condição de decidir. O tema é polêmico, a gente vai chegar na definição de tipo e classe, mas esse é o preâmbulo dessa discussão. Até que ponto o Estado tem de interferir numa situação em que não existe assimetria de informação, e em que altura da barra a gente vai colocar o controle da externalidade. E novamente, não tem o certo e o errado, é questão de decidir que Estado nós queremos ser, é uma decisão de política mesmo.
Vamos falar um pouquinho de formação de pilotos. Como eu falei, vai ser só uma passada rápida. Aqui é meio chovendo molhado, né? A gente tem as principais fases de uma formação: curso teórico, exame teórico, curso prático e o exame prático. E no final desse processo, espera-se que saia um piloto devidamente capaz de executar a sua atividade. E hoje, no modelo em que nós funcionamos, a ANAC tem interação com cada uma dessas fases, né? E o que nós estamos construindo, né, é o arcabouço regulatório para que a gente foque nas atividades críticas do processo. E quando eu falo atividade crítica, vocês veem que o curso teórico perdeu a perninha. E aí, fazendo a menção com a proposta do 61, em que nós estamos propondo não tornar obrigatório a realização de cursos certificados para APP, para PLA, para balão, para planador, para vários cursos. Para vocês terem uma ideia de contexto, hoje nós temos aproximadamente 450, 500 escolas de aviação. Mais da metade delas são só de cursos teóricos e na totalidade estamos falando mais de 2.000 cursos. Faz sentido a gente gastar essa energia toda do dinheiro público numa atividade de curso teórico, sendo que... E eu não estou falando que não é para ter curso teórico, deixam bem claro isso, né? Só estou falando até que ponto é uma atividade que precisa ser regulada pelo Estado, sendo que para atender o requisito da ICAO, o requisito é demonstrar conhecimento. E a gente afere esse requisito no exame teórico. Então, quando a gente tem no 61 uma proposta de não exigir a curso certificado, esse é o pano de fundo. Ok? É claro que para esse modelo ficar de pé e qualitativamente bom, a gente precisa trabalhar na atualização do conteúdo do exame teórico e no nível de exigência. A gente entende que a atualização do banco de questões da ANAC e o nível da prova sendo superior ao que é hoje, certamente a gente vai conseguir um resultado qualitativo melhor e, mesmo sem regulação, entendemos que isso vai potencializar o desenvolvimento de cursos de preparação robustos, sem a necessidade de uma regulação específica para isso. Curso prático. Na apresentação do Graciotti, ele chegou a comentar que isso está na pauta da ABRAP, na nossa também, né? O nosso objetivo é ser menos prescritivo na elaboração dos cursos. A ideia é que a gente coloque qual é a competência que o aluno ou que o piloto, se for um curso em que são pilotos que executam, quais são as competências que esse indivíduo tem de ter ao término do curso. A ideia é que a gente estabeleça parâmetros mínimos de carga horária e conteúdo, mas não ser prescritivo em como o curso deve ser executado. A ideia é que, tendo uma menor prescrição da ANAC, a gente entende que vai ter espaço para inovações curriculares e as instituições de instrução, que é quem detém o know-how da formação de fato, elas terão a liberdade de construir o seu programa de formação com muito mais tranquilidade e propriedade do que a ANAC definir cada sessão, cada voo, cada manobra, em que momento ele deve acontecer. Agora, os grandes pilares desse processo, no nosso entendimento, é o instrutor de voo e o examinador credenciado. Então, a nossa intenção é nos aproximarmos desses dois elementos, desses dois pilares, visando tanto a padronização como o nível de exigência. Aqui o nível de exigência não é do indivíduo para ser instrutor ou para ser examinador, mas o nível de exigência da atuação dele. Ou seja,
o examinador credenciado efetivamente permitir que só seja aprovado uma pessoa que atenda parâmetros técnicos estabelecidos e considerados aceitos. A mesma coisa um instrutor de voo vai liberar para a próxima sessão, ou liberar para o cheque, aquele piloto que efetivamente está no nível de ser checado ou de se submeter à nova etapa do seu treinamento. Então, quando nós falamos aqui de nível de exigência, está mais para a atuação desses profissionais, e a nossa intenção é mudar o foco que hoje todos vocês conhecem e certamente tem os adjetivos pertinentes à nossa atuação sobre os aspectos burocráticos. A nossa ideia é diminuir a carga burocrática na nossa relação entre regulado e autoridade e nós focarmos muito mais no ambiente operacional do que está acontecendo nas instituições e com esse foco da atuação do instrutor e do examinador. Está tendo um pouquinho aqui, eu vou ficar mais afastado, que eu acho que é por causa da caixa. Credenciamento de examinadores, né? Eu vim aqui, se eu não me engano, em fevereiro, num evento da ABRAB, se eu não me engano. Nós já apresentamos isso, vou apresentar novamente, tem uma outra formatação, mas é essencialmente o mesmo conteúdo. Naquela ocasião, a previsão é que isso estaria disponibilizado no segundo semestre. O nosso cronograma foi afetado pelo 61. Como o 61 ele atrasou em função de composição da diretoria, capacidade de decisão, isso acabou atrasando o andamento do credenciamento, mas o processo está caminhando. A previsão de credenciamento de uma pessoa física credenciada diretamente pelo Estado já existe no Regulamento 183. Então, o nosso nome popular é o Examinador 183, né, porque ele está baseado nessa previsão do RIBAC 183. Então, não existe necessidade de editar algum regulamento, essa previsão já existe. E o processo que nós estamos construindo, ele tem esse fluxo. Nós temos a publicação de uma IS que regulamenta o processo, ou seja, explica como que vai ser a atuação desse examinador, qual é a relação dele com a ANAC, como que isso vai acontecer. Tem um edital de seleção, e aqui está o motivo do atraso, porque o edital de seleção é o que vai definir a regra de atuação do examinador. Só que ele também estabelece qual é o perfil de entrada desse examinador. E a gente está no meio da discussão se aeronaves virão a se tornar classe ou permanecerão em tipo. E isso faz toda a diferença para esse edital. Então, esses dois documentos já estão prontos, né? Nós estamos aguardando a finalização do processo do 61, para, dependendo da decisão final, aí a gente publica o edital para dar andamento no credenciamento dos examinadores 183. O edital, a nossa intenção inicial era fazer um processo seletivo com uma prova inicialmente. Aí todo mundo sabe como é que estamos as questões orçamentárias no país, então não vai ser possível fazer a contratação de uma prova. Então nós mudamos a lógica do nosso processo, então nós vamos fazer um edital de seleção com critérios de ranqueamento qualitativos. Então estamos falando de habilitação que o cara tem, experiência que ele tem, experiência profissional, formação. Essas coisas vão dando pontuação e se fará um ranqueamento, e aí se seleciona os melhores ranqueados e faremos um curso de formação. Esse curso de formação será presencial. E no final do curso de formação, aí sim, nós faremos uma prova. Essencialmente, o que a gente espera, além dos assuntos que forem tratados no curso de formação, conhecimento do 61, né, que vai ser a matéria-prima do trabalho do examinador, aferir o atendimento às competências previstas no regulamento de certificação de pessoas. Por isso que a ideia já era que a primeira fase fosse uma prova de regulamentos.
né? Porque não basta o profissional ter muita experiência de voo. É necessário que ele também conheça os regulamentos afetos à atividade do examinador. Como a gente não consegue fazer essa prova no início, a gente vai fazer no curso de formação. E encerrando o processo de credenciamento, tem o OJT, que é o On-the-Job Training, ou seja, a pessoa ela vai fazer alguns exames acompanhadas, a pessoa vai fazer alguns exames acompanhada, e aí, depois que ela for considerada proficiente na execução dos exames, aí ela integra autonomamente os quadros de examinador credenciado da ANAC. E como que a gente está estruturando isso? A ideia é que esse credenciamento ocorra por região, por motivos óbvios, né? Como nós conversamos já esse ano. O precursor dessa região vai ser a região sudeste e helicóptero, né? Dadas as características e a demanda que nós temos na região sudeste. Mas o modelo ele se replica também para avião. Nós estamos considerando talvez colocar algumas regiões já de avião, mas certamente o carro-chefe vai ser credenciamento para helicópteros na região sudeste. Então a gente vai credenciar por região. A ideia é evitar custos logísticos nesse modelo, então você ter pessoas da própria região que atendem às demandas regionais. O piloto que demanda de um exame, ele vai fazer a solicitação à ANAC. A ANAC vai designar o examinador conforme localidade e habilitação, ou seja, não terá uma interação direta entre o piloto e o examinador. A ideia é que exista uma aleatoriedade nesse processo. Então o piloto solicita para a ANAC, por critérios próprios de escolha, designa qual é o examinador da região que vai fazer o exame. E aqui a gente entra no único caso que eu conheço até agora dentro da SPO, em que a gente vai usar o princípio do monopólio, lá da teoria da regulação. Porque do momento que você tem um número finito de examinadores, você coloca a obrigatoriedade de fazer com aquele indivíduo. Se você der a possibilidade de ele arbitrar o preço, ele em tese pode escolher cobrar a remuneração que desejar. Então a nossa proposta vai ser de que a ANAC estabeleça os valores dos cheques. Tá? Então nós temos estudos nesse sentido, para que os valores sejam coerentes com algo que seja razoável dentro do mercado. Não vou me aventurar nesse momento a falar a tabela, porque a gente ainda não fechou, não consolidou dentro de casa, mas a ideia é que a remuneração saia da própria execução da atividade num valor tabelado pela ANAC. E aqui o tema talvez mais polêmico do processo de alteração do 61 que está em andamento, que é a alteração das aeronaves tipo para classe. E só para a gente contextualizar, eu estou fazendo menção aqui ao RBHA 61. Eu não sei quando o RBHA 61 foi publicado, aí desculpa essa falha, eu podia ter consultado lá, mas ele estava na praça há muito tempo. Ou seja, a maneira com que a aviação brasileira operou até novembro de 2014 para concessão de habilitação de tipo e até hoje para as revalidações das habilitações de tipo, eles seguem isso aqui, né? Que é você permitir que a formação do piloto ele ocorra, que nós chamamos dentro de um processo informal, ou seja, o regulamento permite que tanto o conhecimento como a experiência de voo seja obtida por um piloto habilitado naquele modelo, que transfere essa experiência, esse conhecimento para um novo piloto, e
declara para a autoridade que o candidato àquela habilitação está com conhecimento e proficiência adequado para ser avaliado para aquela habilitação de tipo. Essencialmente é isso que esse regulamento permitia. Só para ficar visualmente representado, a gente tem o piloto 1 que ministra o treinamento para o piloto 2, ele informa para a ANAC que treinou e solicita o cheque, e aí ocorre um exame de proficiência e a ANAC emite o CHT em caso de aprovação. Esse é um modelo que eu acho que a maioria dos senhores conhece e talvez tenham experimentado na formação de alguns modelos que vocês operam. O que está na proposta da emenda 06? Na coluna da esquerda nós temos a definição atual, a vigente, para aeronaves tipo, que são aeronaves certificadas para 2 pilotos. A lógica que está por trás disso é que se a própria certificação da aeronave já exige 2 pilotos, a operação já não é tão simples, né? Então já exige uma formação específica para aquele modelo. Então esse é um requisito. O outro é aviões multimotores a turbina. Então é aqui que entram os turbohélices por causa dessa definição. Todos os helicópteros, por definição, todos eles são tipo, e qualquer aeronave que a autoridade julgar adequada. E o que nós estamos propondo? A alteração, essencialmente, daqueles 2 tópicos que estão em vermelho. A introdução de aeronave tipo apenas para aquelas que tenham peso superior a 12.500 libras, ou 5.670 quilos, e motores a reação. Os outros 2 parâmetros permanecem. Importante dizer que essa alteração ela é aderente ao previsto no anexo 1 da ICAO para as habilitações, tanto de classe como de tipo. Não é necessário que o Brasil declare diferença à ICAO com a mudança dessa definição. Então eu coloquei aqui o anexo 1 da ICAO, ele prevê as classes de avião que nós já estamos acostumados, mono, multi, terrestre e anfíbio, e para helicóptero ele traz uma recomendação que os estados contratantes deveriam considerar o estabelecimento de classes de helicóptero, considerando condições comparáveis de handling, performance ou outras características. Nós não utilizávamos essa recomendação até hoje. Para a definição de tipo, o anexo 1 fala tripulação com 2 pilotos, helicópteros, exceto se foi adotado classe. Por isso que a gente fala aqui que não existe a necessidade de declarar diferença a um requisito, uma recomendação ICAO. A nossa proposta se alinha parcialmente ao que já é aplicado hoje pela FAA. Aqui é a definição da FAA, tem o conceito de grandes aeronaves, que é da onde saiu 12.500 libras. A ideia foi não fazer uma jabuticaba brasileira, mas se alinhar com alguma autoridade que já tem experiência na aplicação dessa lógica. Então faz sentido olhar o que os Estados Unidos faz pela característica da sua aviação. Estamos substituindo de aeronaves a turbina para aeronaves a reação. Com isso, os turbohélices eles não são por definição tipo, eles ficam condicionados ao critério de peso. E estamos mantendo os 2 pilotos para manter a aderência do anexo 1 e também definindo que qualquer outra aeronave que a ANAC julgar apropriada. Então essa é a proposta que está em debate hoje na ANAC. Só que para a gente manter a aderência ao anexo 1 com relação ao helicóptero sobre as características de operação e performance, por isso que eu falei que a gente se alinhou parcialmente à FAA, porque na FAA não existe a classe de helicóptero da forma que nós vamos propor aqui, mas nós estamos propondo 3 classes de habilitação de helicóptero.
monomotor convencional, monomotor a turbina e helicóptero multimotor. Então, nesses casos, quando o piloto for transicionar entre essas categorias, entre essas classes, aí será necessário sim um processo formal junto à ANAC. A exemplo do que acontece hoje com a habilitação de mono para multi. Então o processo é exatamente igual. Estamos estabelecendo como um piso 8 horas de treinamento mais o cheque. Essas 8 horas, como a FAA não tinha essas classes estabelecidas, nós utilizamos como referência para colocar esse piso uma order que eles colocam para essa categoria de helicópteros para programas de treinamento de operadores 135. Então veio daí a referência 8 horas para fazer a transição entre essas classes. E aí é a grande inovação, né? É que para transicionar entre modelos dentro da mesma classe não será necessário uma interação com a ANAC. Isto não significa que os pilotos e os operadores não tenham de estar preocupados com essa transição. E aí eu faço referência ao que eu discuti no começo, né? Até que ponto o Estado deve interferir ou ser tutor de uma decisão de pessoas que têm consciência do que estão fazendo, deve fazer. O operador sabe qual é a aeronave dele, o operador sabe qual é o treinamento que ele está oferecendo para o piloto dele, o piloto sabe qual é a condição dele com relação à aeronave. Por que que a gente precisa transferir essa responsabilidade? Eu estou falando um negócio sério. Transferir essa responsabilidade para o Estado e ser o fiador dessa relação através da emissão de uma CHT, sendo que a decisão está nos indivíduos. Então, por isso que eu falo, que Estado é uma decisão que Estado nós queremos construir, num Estado onde as pessoas são responsáveis e são cobradas a essa responsabilidade, ou é um Estado em que a gente quer que o Estado seja tutor do indivíduo para impedir que ele faça algo errado. É uma discussão interessante. A nossa opção está sendo de colocar a responsabilidade no indivíduo e não onerar o sistema por causa dessa intenção de tutoriar as relações individuais. Eu vou mostrar o peso aqui. É claro que, só uma observação que eu estava me esquecendo, a ANAC pode, se julgar apropriado, o estabelecimento de programas específicos para modelos específicos. Como exemplo, temos aí o Special FAR para os Robsons. Então, essa prerrogativa o regulamento prevê e nós vamos usá-la quando julgar apropriado. Impactos. E é por isso que o tema é polêmico, né? Aqui, a ideia desses dois slides que eu vou apresentar, ele não tem o objetivo de falar que esses números são os parâmetros absolutos, mas mostrar a proporção do que nós estamos falando, né? Se nós pegarmos todas as aeronaves do Registro Aeronáutico Brasileiro hoje com certificado de aeronavegabilidade válido, nós estamos falando que 20% da frota vai ser afetada com essa mudança de regulamento. Nós estamos falando 46 modelos distintos de aeronave e 42 habilitações afetadas. É por isso que o mercado fica bastante agitado. Nós também fizemos um levantamento no Decerta, nos voos de 2014, e o que nós observamos que 38% dos voos registrados no Decerta em 2014 foram aeronaves que serão afetadas por essa alteração, e aproximadamente 30% dos pilotos que apresentaram registro no Decerta também estavam operando aeronaves nessas categorias. Embora, e por que eu quis fazer a figura? Eu acho que a figura fica mais didático, a visualização. Na prática,
nós não estamos mudando nada. Nós só estamos tirando a burocracia da interação com a autoridade. Porque essa relação da treinamento informal sempre aconteceu. E embora a gente está falando de uma troca de paradigma, e essa troca de paradigma causa um impacto no modelo mental muito grande, porque a gente está acostumado com essas definições a vida toda, o nosso entendimento, e é por isso que nós estamos propondo esse direcionamento, é que na prática nós não estamos mudando nada. Talvez a gente esteja, é sensível isso que eu falar, talvez a gente esteja, alguém pode levantar a tese que nós estamos impedindo de melhorar, né? Mas nós não estaremos piorando, a gente está mantendo o padrão operacional que temos hoje, desonerando com essa burocracia. A única atividade que justificaria a manutenção dessa burocracia seria o exame de proficiência. A única atividade que agrega valor nesse processo seria o exame de proficiência. Aí nós fomos olhar o que acontece com os exames de proficiência. Nós fizemos um levantamento do ano de 2010 a 2014, então estamos falando de 5 anos de exames de proficiência realizados nessas categorias de aeronave no Brasil. Aliás, aqui é de tudo, mas a gente foi estratificando até as aeronaves tipo. Eu não sei onde é o... Aqui. Então nós, para avião, como existia a classe tipo, tem um nível a mais do que helicóptero. Helicóptero, como todos são tipo, ele perdeu um ramo aqui, mas esse é a informação que nos interessa. E nos 5 anos em avião, nós tivemos uma aprovação de 98,35% e para helicóptero 99,3%. Aí a pergunta é, faz sentido manter a burocracia? A nossa leitura é que não faz sentido colocar esse custo, manter esse custo dentro do sistema, e estamos desonerando, a nossa proposta é desonerar essa burocracia. A outra análise que nós fizemos com relação a eventual impacto em acidentes. Para o mesmo período, nós pegamos 2010 a 2014, o total de acidentes, fizemos a mesma estratificação, classe tipo, e aqui nós fizemos mais uma estratificação, e essa é uma informação importante. Essa regra, ela afeta o operador privado. O 135, o táxi aéreo, ele continua, novamente, lembra a questão da simetria de informação que eu falei lá no início? O operador que presta serviço de transporte público, ele continua tendo a sua operação certificada e é mandatório um programa de treinamento aprovado junto à ANAC, ou seja, a relação é muito mais rígida do que o operador privado. Então, nessa estratificação dos acidentes, nós chegamos até essa configuração, 12 acidentes nos últimos 5 anos para aeronaves TPP tipo e 63 de helicóptero. Nós buscamos para o mesmo período os relatórios dos acidentes. Nós não temos uma quantidade grande de relatórios finalizados para o período. Se eu não me engano, nós conseguimos algo em torno de 10, mas não assumo esse número como um número absoluto. Mas ele serve como um indicativo da característica dos acidentes. E a gente vê que aquilo que a gente está tratando é o fator contribuinte instrução, que está presente em 20% dos eventos. E aqui nós fizemos a seguinte premissa, né? Eu sei que tem pessoal do CERIPA aqui, eu não quero correr numa falha conceitual, mas o fator contribuinte, na verdade, a lógica é que ele contribui combinado com outros fatores contribuintes, ou seja, não é uma atuação isolada. Também não é muito mensurável qual a intensidade desse fator contribuinte. O fato é que ele, de alguma forma, ele estava presente e de alguma forma ele contribuiu para o evento. E instrução estava em 20%. Então, para
Se a gente utilizasse um rigor estatístico correto, a gente deveria de tentar descobrir uma relação combinatória entre os fatores para saber qual é o benefício real. Eu gosto das coisas mais simplesinhas, até porque ia faltar conhecimento estatístico para fazer tudo isso. Então a gente partiu da premissa que, ok, em 20% dos casos a causa foi a instrução. Ou seja, a gente transformou de fator contribuinte para a causa. Ou seja, é um cenário muito mais conservativo. E aplicamos esse 20% naqueles números do acidentes TPP, que seriam esses que a gente estaria efetivamente tratando, não fazendo essa mudança de regra. E nós fizemos uma projeção aqui, e aqui é muito cuidado na interpretação do que eu vou falar agora, porque aqui o que nós fizemos foi apenas fazer uma regressão logarítmica para fazer uma estimativa de tendência. A gente não está falando que em 2017 serão esses números, a gente só está fazendo uma projeção baseado no histórico e aplicamos aqueles 20% em cima dessa tendência e a gente vê que a gente sairia de 117 para 115, 110 para 108, 114 para 102 acidentes. Isto não significa que a ANAC está aceitando 2 acidentes a mais com a regra ou não. O que eu estou querendo demonstrar aqui é que essa diferença está dentro da própria incerteza estatística da análise. Ou seja, a gente não consegue materializar um benefício concreto no resultado real com a mudança da regra. E é por isso que a gente está seguindo em frente. A gente não está percebendo uma perda no sistema por causa dessa mudança de regra. Tá? Então, e para finalizar, para as aeronaves que permanecerão com a sua classificação como aeronave tipo, aí, como regra, o regulamento estabelece que o treinamento deve ser feito em centro de treinamento. Esse é o objetivo da regra. É claro que a gente sabe que existem alguns modelos que não têm centro de treinamento ou não estão certificados, então, mesmo assim, existe a brecha no regulamento para aquelas aeronaves que não tenham centro de treinamento, aí pode ser feito fora de centro de treinamento. Mas como expectativa de regra, por premissa, a aeronave tipo vai para um centro de treinamento. Se não houver centro de treinamento, aí existe a previsão de fazer em aeronave. Então, essa foi a intenção de fazer a apresentação como um overview. Nós passamos por esses tópicos. Eu sei que cada um deles, por si só, daria uma conversa boa de algumas horas, mas a gente buscou apenas fazer uma visão superficial do que nós estamos discutindo, nos aprofundamos um pouquinho mais na habilitação de tipo, porque eu acho que é o tema mais sensível do que nós estamos apresentando na emenda do 61. Novamente, obrigado e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional posteriormente. Obrigado. Eu gostaria só de dizer o seguinte, falo por mim, não me atrevo a falar por todos, mas até acredito que boa parte gostaria de ouvir o que ouviu de você a respeito do 61, de algumas facilidades. Eu acho que isso é bastante bem-vindo. Muito obrigado.